Aline é aquela mulher que todo mundo vê como um furacão de alegria, sempre rindo alto, abraçando todo mundo, falando relaxa, vai dar tudo certo. Mas por trás desse sorriso, a vida dela nunca relaxou de verdade. A história da Aline começou cedo. Ainda muito jovem, ela engravidou do primeiro filho. O relacionamento acabou. Depois veio outro amor, outro filho e mais um. E mais outro. 4 filhos, 4 pais diferentes, 4 tentativas de construir algo que nunca se firmava. Para ela, força era sinônimo de aguentar o tranco, de seguir em frente, não importa como. O despertador da Aline toca antes do sol nascer. Ela levanta arrastando um cansaço que parece pesar no corpo e na alma, com a mente a 1000 por hora. Não existe rotina. Cada dia é um improviso. A Aline faz de tudo um pouco, faxina, vende coisas, faz bicos, qualquer favor pago que apareça. O dinheiro é sempre curto. O tempo, mais curto ainda. As crianças ficam com quem pode ajudar, uma vizinha, uma tia, a avó quando dá, e quando por um milagre surge uma brecha na agenda. Você acha que a Aline descansa? Que nada. Ela corre para viver. Quer sair, namorar, beber, se divertir? Não é porque ela é irresponsável. É porque, lá no fundo, existe uma urgência desesperada de sentir alguma coisa boa. Qualquer coisa, antes que o peso da vida desabe sobre ela de novo. Ela confunde essa correria com estar viva, com ser forte. Claro que as pessoas ao redor reparam e julgam. Você já deve ter ouvido frases assim. Essa aí não cuida direito dos filhos. Só pensa em homem, vive correndo atrás de pensão, tá sempre arrumando confusão. Aline escuta tudo isso. E dói, então ela reage, briga com os pais das crianças por dinheiro, por ciúme, por abandono. Ela se sente a maior injustiçada do mundo. Acredita que a vida é dura demais com ela, que ninguém entende. E para se proteger, ela cria um mantra, um escudo. Eu sou incrível, sou uma guerreira, eu dou conta de tudo sozinha. Mas será que dar conta é o mesmo que viver bem? Do ponto de vista da psicologia, a Aline não é fraca, de forma alguma. Ela é uma sobrevivente. Mas aqui está o ponto-chave. Sobreviver não é a mesma coisa que viver. Sobreviver é estar em modo de emergência constante. A Aline age por impulsos. Ela busca o prazer imediato, a recompensa rápida, porque não consegue sustentar escolhas a longo prazo. Isso não é falta de caráter. É falta de maturidade emocional. Ela nunca aprendeu a pausar, a respirar fundo antes de decidir. Não aprendeu a cuidar de si mesma antes de correr para o próximo problema ou para a próxima distração. Agora, se a gente olhar pela ótica das constelações familiares, algo fica muito claro. A Aline repete padrões, repete ciclos. Ela se envolve sempre com o mesmo tipo de homem. Homens instáveis, imaturos, ausentes. Isso não é azar, não é uma coincidência. É ressonância. Ela atrai pessoas que vibram na mesma frequência de desorganização interna que ela. Em algum momento da história da sua família, talvez com os pais dela, a Aline aprendeu que amor é sinônimo de esforço, de caos, de abandono, e inconscientemente ela busca exatamente isso nos seus relacionamentos. Na constelação, a gente vê que a Aline ainda ocupa um lugar infantil. Ela quer receber amor, quer ser cuidada, mas tem dificuldade em sustentar, em dar conta das consequências das suas escolhas. Ela já é mãe, precisa cuidar, mas por dentro ainda é a menina que clama por cuidado. E esse desequilíbrio interno cria todo o caos externo que ela vive. Indo um pouco mais fundo, numa linguagem mais simbólica, como a das terapias quânticas, podemos dizer que a Aline vive em um movimento energético constante e frenético. Ela não para, não consegue ficar quieta, porque se ela parar, ela vai sentir o vazio. O excesso de ação, de trabalho, de festa, de briga é uma forma de esconder a profunda falta de direção. Ela vibra na frequência da urgência, do desespero, e não na frequência da consciência, da calma. E é por isso que a vida dela não muda, porque a realidade que a gente vive é um espelho da nossa vibração interna, não do nosso discurso. Não adianta ela dizer que quer estabilidade. Se todas as suas escolhas a levam para a instabilidade, não adianta ela dizer que quer paz, se a sua energia corre em direção ao caos. E aqui chegamos no ponto cego da Aline, o maior engano dela. Ela acredita que ser forte é fazer tudo sozinha, é aguentar tudo calada, é ser uma guerreira. Mas, na verdade, a verdadeira força no caso dela seria o contrário. Seria ter a coragem de parar, de olhar para dentro, de assumir a responsabilidade pelas próprias escolhas, mesmo que doa. Enquanto a Aline se enxergar apenas como uma vítima da vida, dos homens, do sistema, ela nunca vai acessar o seu verdadeiro poder de mudança. A vida não está punindo a Aline. A vida está apenas sendo coerente com as escolhas que ela faz. Então, qual seria o caminho da cura para a Aline? Não começa com um novo namorado perfeito. Não começa com um emprego melhor ou com mais dinheiro. E muito menos com mais festas. A cura da Aline começa no momento em que ela tiver a humildade de reconhecer. Espera, eu estou repetindo padrões. Eu estou escolhendo errado. Eu preciso
amadurecer, a cura começa quando ela sai do lugar da menina ferida que culpa o mundo e assume o lugar da mulher adulta que é dona da sua própria história. Quando ela entende que os filhos dela não precisam de uma mãe guerreira que está sempre lutando, mas sim de uma mãe presente, inteira, em paz. A Aline não precisa ser julgada. Ninguém que vive assim precisa de mais julgamento. Ela precisa de consciência. Porque viver na ignorância dos próprios padrões não é uma culpa, mas escolher permanecer nela depois de entender, aí sim se torna uma escolha. Hoje, a Aline continua sua vida, sorrindo, correndo, sobrevivendo. Mas a vida só vai mudar de verdade quando as escolhas dela mudarem. Enquanto isso não acontecer, o ciclo vai continuar se repetindo. Não como um castigo divino, mas por lealdade àquilo que dentro dela ainda não foi visto, acolhido e curado. Se essa história ressoou com você de alguma forma, se você conhece uma Aline ou se reconhece em partes dela, compartilhe esse vídeo. Às vezes, uma palavra de consciência é tudo o que a gente precisa para começar a virar o jogo. Obrigado por assistir e até a próxima!